Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 494. Eu sou Rafael Arinelli e a animação brasileira vive, sobrevive e se multiplica. É isso. Hoje tenho aqui comigo a presença do querido Beto Padreca. Olá! Muito obrigado pelo convite, Rafaelzinho. Olha o ânimo lá em cima. É isso. É isso que precisamos hoje aqui. Cara, hoje temos um episódio sensacional, muito especial, porque hoje a gente vai falar sobre o filme Perlimps, do Ale Abreu. E aí eu chamei o Beto, que está aqui, meu amigo de longa data, para me ajudar a entrevistar o Ale Abreu. E que papo, hein, Beto? Sim, eu na verdade fui pra Tietá, né? Pra Tietá. E eu com um cara, né, sempre muito interessado por cinema, principalmente animação. Qualquer coisa de animação eu fico pirado. E, né, como também dono de produtora, né? Então, uma produtora, há 42 filmes. Então, eu fui chupinhar. Eu estava aqui nessa entrevista para chupinhar as informações do Ale. Para quem sabe um dia fazer uma animação, um longa-metragem como ele fez. Caraca, e assim, ó, o Ale, ele dirigiu, roteirizou o Perlimps, e o Perlimps estreou agora, dia 9 de fevereiro, ele já tá no cinema. É um filme de 1h20, mais ou menos. Tem ali as presenças, né, do Estênio Garcia fazendo uma das vozes, mas tem também a Júlia Benitti, né, que é a Mônica, sabe, da Turma da Mônica? Júlia Benitti, e tem também o Lourenço Tarantelli, que faz outra das vozes. Então, assim, cara, é um elenco enxuto, com uma história maravilhosa, e a gente precisava conversar com o Ale sobre o processo dele criativo, como que é, né, fazer um filme, uma animação no Brasil. Você imaginava tanta dificuldade, Beto? Ah, imaginava. Mas é engraçado que ouvindo ele falar parece ser mais simples do que realmente é, né? E assim, na verdade é um privilégio poder falar, né, com o criador da obra, assim, e saber dos bastidores e poder extrair, assim, tudo que a gente tem de dúvida. Porque, assim, a gente acompanha, sempre tá acompanhando as produções hollywoodianas, né, por aí afora, e a gente sempre vê, assim, tipo, making-offs de, por exemplo, Pixar, né, a animação da Pixar, você vê aquele monte de gente, equipes, para fazer uma partezinha do processo, e aqui, assim, a gente percebe que tem uma relação, assim, muito mais intimista, assim, com a obra, ele como criador e diretor, é muito mais intimista porque tudo é feito de uma forma mais enxuta, né? Sim, pois é. Tem uma coisa quase artesanal, né, no negócio, assim. É muito louco isso. O legal de bater o papo também com o Ale é que ele vai trazer algumas coisas. E a gente precisa lembrar que o Ale é o nosso último representante no Oscar, cara. O Ale esteve lá, ele estava no tapete vermelho, ele foi pra Hollywood, pisou lá. É muito demais isso. Bom, primeiro, ser indicado ao Oscar já para concorrer com outros filmes de animação já é maravilhoso. Né? Tipo, já é uma vitória, ele já é um vitorioso, enfim, né? O filme que concorreu ao Oscar foi O Menino e o Mundo, né? E ele perdeu. Sim. Mas pra que ele perdeu, Rafael? Caceta, agora você me pegou na curva aqui. Rafael, ele perdeu pra nada mais, nada menos que Divertidamente. Aí, ó, tá vendo? Pois é. Então, assim, né? É difícil mesmo, né? Não, e fora que outra, né? É o conceito, né? É outra coisa. Tipo, O Menino e o Mundo, ele vai totalmente na contramão desses grandes blockbusters americanos e tal. E o cara tava lá, meu, com a nossa bandeira, com o nosso talento, putz, olha, é demais mesmo. Maravilhoso. É isso, vamos bater esse papo então com o Ale Abreu. Vamos lá. Falando. Vamos. Perlimps é um projeto muito pessoal do cineasta Ale Abreu. O Ale, um grande artista plástico, multiartista brasileiro, que começou no curta-metragem, na animação, e veio para o longa-metragem, em que ele teve sua grande janela para o mundo com o filme O Menino e o Mundo, que ganhou a Annecy no ano de 2014 e que automaticamente colocou ele na disputa do Oscar, né? O Menino e o Mundo para o Brasil é a grande referência na área de animação.
Perlimps na verdade, é uma história muito pessoal do Alê, como, aliás, todo o trabalho dele, né? Assim, é uma história que eu acho que povoa o inconsciente dele. O Alê, eu noto assim, que ele, muitas vezes, sem perceber, ele fala da infância dele, de uma memória dele de menino. Todos os filmes dele, se você observar, tem essa temática. Ale, antes de tudo, eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente no Cinemação. Eu sei que você tá numa loucura desgramenta aí, né? Correndo pra cima e pra baixo, divulgação do vídeo. E você parou aí um tempinho pra vir falar com a gente aqui. Depois de ter respirado os ares de Hollywood, Viola Davis, né? Você estava no mesmo ambiente que ela ali. Agora você tá aqui nessa casinha humilde aqui que é o Cinemação. Obrigado, Viola. Obrigado, Rafael, Beto. Um prazer estar aqui com vocês e com todo mundo que está ouvindo a gente. Eu tenho um prazer imenso de falar de animação, que é um assunto que eu amo. E vamos lá. Vamos lá. Ale, eu vou começar com a pergunta mais clichê, que é pra gente já tirar ela da frente, porque tem muita coisa que a gente quer falar, principalmente nessa parte técnica também, né? Tem muita coisa ali que a gente chamou muito a nossa atenção. Mas a primeira dúvida é a seguinte: e esse nome, hein? Perlimps, de onde que veio isso, cara? A gente, na verdade, fala Perlimps, né? Perlimps, ótimo. Tá bom. E vem... Olha, o filme nasceu como Viajantes do Bosque Encantado. Né? E para mim já virou meio que normal, assim, os meus filmes, eles nascem com... Os projetos nascem com um título e depois eles vão mudando ao longo do processo de produção. Quando eu vejo lá pelas tantas, o filme já é outro e aí a gente precisa encontrar outro título para ele. E aí com esse filme não foi diferente. Chegou no momento em que Viajantes do Bosque Encantado não cabia mais nessa história. E a gente tinha lá esses seres que aparecem no filme, que não tinham nome ainda. E numa das reuniões com os meus produtores, com a Laís Bodansky e com o Luiz Bolognese, eu contei que eu queria batizar esses seres, e aí o Luiz de imediato falou assim, que tal uma coisa meio Gremlins, meio Pirilampos, Perlimps, ele falou assim, falei, mas foi de bate pronto, e na hora eu notei Perlimps, perfeito, foi assim, parece que já estava na cabeça dele. E assim, as coisas vão surgindo dessa forma, né, nessa construção de um filme a muitas mãos, assim, e cabeças, né. Olha a trovoada aqui. Nossa Senhora! Isso não foi um efeito colocado na gravação. Caraca. Eu tenho vários efeitos que eu vou soltando aqui, sabe? Você falou o clima, né? É Perlimps. Você vê que é bem na hora, né? Bem na hora. Mas interessante, Ale. E aí, assim, a gente tá falando de uma animação brasileira e tudo mais. Você que é o cara da animação, a gente viu já o trabalho fantástico que você tinha feito com O Menino e o Mundo, e agora com Perlimps, a qualidade... assim, é exuberante. O filme em si tem uma fotografia maravilhosa, assim. Essa parte visual, estética visual, é uma coisa muito sua, assim, é uma coisa que você gosta de imprimir, essa ideia da aquarela, essa coisa bem manual, assim. Olha, eu acho que cada filme acaba saindo de um jeito, né? Assim, O Menino e o Mundo tem umas características muito próprias que e, né, que eu usei ali, assim, o menino vem era um trabalho com muitos brancos, né, e com uma certa dose de minimalismo na construção dos personagens. E quando eu saí daquele universo, com vontade de fazer outro filme, eu tinha já o desejo de experimentar outros caminhos, né, mas eu não sabia quais caminhos seriam esses, né. Eu vi ali diante de mim um universo muito livre de experimentação, como sempre. Eu acho que entrar num filme é você estar aberto a tudo que pode acontecer ali, mas quando eu comecei a fazer os primeiros desenhos, as primeiras artes de conceito, eu percebi que não estava assim, funcionando. Tudo que eu fazia não ficava satisfeito. Até que um momento eu me apeguei numa das frases que tem no roteiro, e que é onde João de Barro fala, é por uma luz tão forte que se entra nesse mundo. Né? Acho que é a primeira frase dita no filme. E eu falei, poxa, os Perlimps entram nesse mundo a partir de uma explosão de luz, né? Por uma luz tão forte. Por que não trazer essa carga, esse prisma, essa brincadeira de luz para dentro desse universo onde os personagens vão atuar, né?
E aí eu comecei a fazer umas experiências com tinta, misturando todas as cores, assim, cheguei numas pranchas de tinta acrílica, e aí meio que trabalhando essas pranchas eu entendi que eu poderia encontrar ali, que tinha uma pista muito importante para a construção do filme, que era, além do multicolorido, a abstração. Sim. Quase como revelação desse universo infantil onde os personagens estão inseridos, né? Então eu trouxe esses dois elementos, o exagero da cor e essas pinceladas muito soltas que tornam o ambiente meio impressionista, assim, né, no final das contas. Sim, não, eu achei incrível. Bom, eu sou fã de animação, né? Eu gosto de qualquer tipo de animação, desde stop motion até 3D, enfim, né? E eu fiquei realmente encantado com esse filme. A arte, e a gente brincou um pouco no começo aqui, até o Rafa comentou antes de começar a gravar, né, que ele tava com vontade de pegar um frame e transformar num quadro. E esse filme, qualquer frame que você pause, ele é um quadro que dá pra imprimir e colocar na parede. É incrível, incrível, incrível. E assim, além dessa coisa, tipo, multicolorida, essa coisa infantil, mas tem essa coisa cósmica, né? Que parece aquelas reproduções artísticas de fotos astronômicas, assim, sabe? Que eles saturam no máximo, assim, fotos de telescópio. Não sei, eu assisti o filme todo fazendo meio que uma comparação com a mensagem de cosmos, sabe? Assim, essa visão... Uhum. Enfim, se a gente entrar pra discutir... O reino do infinito, né? Tem a questão do próprio reino do infinito. E problematizar a mensagem, assim, tipo... Tem muito, assim, essa coisa da visão cósmica que faz com que você repense coisas que normalmente a gente coloca em perspectiva. Assim, o filme todo me trouxe uma coisa de rever perspectivas que... Da mesma forma que Cosmos me trouxe, assim. Porque eu acho que no final das contas, Beto, essa ideia da infância, dentro dessa bolha da infância, para mim também remetia a uma certa, digamos assim, conexão com o maior, né? Então, assim, eu penso que quando as crianças chegam no mundo, seres, né, que chegam no mundo, na questão do filme, né, os Perlimps, eles vêm desse reino do infinito, eles estão vindo de um lugar que é metafísico, né? A gente não sabe de onde a gente vem, para onde a gente vai. E o filme explora esse limite aí. Então, eu acho que a arte toda, no sentido de quando eu te digo que ela traz esse multicolorido, do limite onde a cor pode chegar e do limite onde a abstração pode chegar, de certa forma, ele também remete a esse limite do desconhecido, né? Aí, quando você fala cosmo e tal, acho que é um pouco nesse caminho aí. E um pouco antes vocês falaram de uma frase importante que o João de Barro fala, mas tem uma frase no começo do filme que eu até anotei aqui, que me marcou assim. Começa o filme explicando e fala assim: os gigantes pensam que tudo no mundo é deles, que estão acima de tudo. Assim, os Perlimps ficaram esquecidos. Sim. Encontrá-los é a maior e importante missão. Tipo, eu achei incrível. Essa é uma frase que cabe no mundo atual, né? Sim, total. Um ser humano achando que ele manda, que sabe que ele é o dono, que ele é a razão, e que a razão é o fim de... Assim, ela explica tudo, né? Sim, e as coisas, e você ter, e consumismo, e, tipo, chega no momento que você tem que voltar pro que importa, né? Voltar pra dentro. Ser humano acima da natureza, né? O que não é, de fato... Como se fôssemos descolados do todo, né? Sendo Exatamente. Que nós fazemos parte, o todo está em nós, né? E você sabe que eu acho que até essa brincadeira com o nome do filme é interessante por isso também, porque tudo bem, a gente tem aqui do autor o significado de onde veio esse nome, mas a gente trazer isso para uma questão até meio subjetiva, tipo, o que é Perlimps para cada um, sabe? Então, enquanto você tá vendo o filme, e isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, Ale, porque você dirige e escreveu o filme. E uma das coisas que me chamou a atenção é que a gente tá falando de um filme que ele tem uma questão infantil ali, mas você não revela tudo, você trabalha com um mistério que fica ali e que dá pro espectador essa possibilidade dele interpretar as coisas ao seu modo. Então você não fica mastigando muito a informação. A ideia era isso, era meio que fazer um filme que trouxesse pro espectador, tipo, pegasse o espectador pela mão e falasse, vamos pensar nisso junto, assim? Eu gosto muito do filme ser um lugar, muito mais do que uma tese, né, de que, isto significa isso, e o filme é sobre isto daqui, e tudo fica muito fechadinho.
Eu prefiro criar universos, pensar que eu estou criando universos, em que talvez no começo eu não entendo desses universos, e na medida que eu vou entrando, eu vou tendo algumas pistas, mas que assim, o campo segue aberto para a gente continuar fazendo metáforas, né? Assim, continuar... Sim. Eu acho que é legal o espectador ter uma participação ativa do filme, não se ficar sentado na cadeira de maneira passiva. E principalmente quando a gente pensa numa criança, né, como espectador. É importante a criança aprender desde cedo que arte é uma relação ativa com o que você está vivenciando, né, de termos de arte, seja uma escultura, seja uma dança, de que faz parte o teu entendimento, que você participa enquanto espectador, né? Se você vai numa... não é à toa que, sei lá, você chega às vezes adultos, né? Chegam num museu para ver arte abstrata e não entendem do que se trata, né? Porque estão ali, não aprenderam a enxergar, né? Não aprenderam a olhar. Então, assim, eu gosto de pensar nos meus filmes como muito mais como espaços e universos onde tem coisas acontecendo, quase como uma música instrumental, sabe? O meu sonho é fazer um filme que não tenha qualquer sentido, é só sentar e ver cor, e ver luz, e ver forma, e tá tudo ali, sabe? Isso que você tá falando, inclusive, vem de encontro logo no começo, né? Porque quando você faz aquela brincadeira das cores, quase que você tá sendo já teletransportado para aquele universo mesmo. Você imerge naquilo ali e é uma explosão realmente de cores e de nuances e de significados que a gente vai absorvendo. Por isso que eu acho interessante, assim, o texto ser uma coisa tão fluida, sabe? Ele porque no final das contas, cinema não é contar uma história, né? Como se conta, não é o roteiro, né? Assim, você tem no cinema de animação, assim, que é o que eu gosto de fazer, você tem a composição, como vocês falam, de uma tela, né? Como vocês falaram, a gente pode pausar e transformar isso numa tela. Então, assim, o que há de composição, o que há de cor compondo, o que há de ritmo, né, frequência. Então, o filme dança, né, música, e também o texto, claro, o texto e tudo isso como uma prosa, né, que cheia de metáforas, né. Então, acho que é lidar com tudo isso, né. E para mim, a maior delícia dessa criação do cinema de animação é chegar nessa tela em branco e o poder da abstração que a gente precisa ter para começar a criar do nada, né? Sim, exato. Fantástico. E assim, acho que a grande vantagem, imagino, de fazer uma animação como essa, assim, que não tem limites, né? Você pode fazer algo fantástico realmente a partir do zero e acho que você conseguiu realmente. Você entregou uma animação que é, assim, é um espetáculo. É um espetáculo. João de Barro, ele é um velho maluco. Mas ele não é maluco totalmente. Ele tem esses trejeitos meio malucos, mas ele é sensato, ele sabe o que está falando e ele dá os conselhos certos pros garotos. Diga o que sabe sobre os Bellings. Conte rápido. Então eu peguei o desenho do Ale, os bolsos que ele fez, eu fiz uma versão minha, eu mudei mais pro jeito que eu desenho, comecei a animar. Assim, não teve muito estudo, né? A gente, quando anima, a gente sempre pensa em alguém que a gente conhece ou algum ator, mesmo sendo um animal. Quando a gente anima, a gente esquece que ele é um pássaro. A gente anima como se fosse uma pessoa com personalidade. No caso do Stênio Garcia, que fez a voz, ele não está dublando, ele está fazendo a voz para que a gente anime em cima daquela voz, né? Uma outra coisa ali que daí eu queria saber também, porque assim, quando a gente para pensar no Menino e o Mundo, foi um sucesso. Você inclusive já comentou em algumas entrevistas, né, a quantidade de salas que ele ocupou depois que foi indicado, né, a Oscar e tudo mais. Mas eu acho que tem uma coisa aqui que eu queria que você falasse um pouco, que é justamente sobre a técnica que você imprime nas suas animações, que vão um pouco na contramão do que é tendência. Então, quando a gente para ver agora, a gente tem animações fantásticas aí, né? O Homem-Aranha no Aranhaverso, agora recentemente o Gato de Botas 2 e tal, e a gente percebe uma certa mix que tem aparecido, que é entre essa coisa do 3D quase perfeito ali, tem um quê cartunista ali, mas sabe, a textura é muito parecida com a realidade e tudo mais, e de repente você entrega pra gente um Menino e um Mundo que tem, sabe, essa coisa muito lúdica
E agora, em Perlimps, a gente vê essa aquarela, assim. Então você vai para uma coisa que parece muito mais palpável, muito mais, sabe, artística nesse sentido de cores e aquarela e pinceladas e tal. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a sua ideia de animação, né? Que foge dessas tendências, assim, né? Olha, a gente sabe, a indústria ela tenta padronizar tudo, né? Porque ela tende a encontrar o caminho mais fácil para chegar no público, né? Então, assim, então, se lá no surgimento do CGI a gente tinha, por um longo tempo a gente teve os filmes todos, ou mesmo antes, né, com os filmes da Disney, todos pareciam sair de uma mesma forma, né? A mesma construção, a mesma estrutura, a mesma direção de arte. E aí, com os filmes de CGI, isso aconteceu a mesma coisa, e a gente tinha diversas cinematografias, países tentando meio que imitar aquilo que era sinônimo de sucesso, né? E todo mundo entendendo como filme perfeito sendo aquele tipo de filme. E eu sempre fui muito enjoado, assim, de não conseguir gostar muito dessa padronização, né? E aí é interessante quando você cita o Homem-Aranha no multiverso, que realmente foi uma saída, né? Começou a sair um pouquinho desse padrão. E aí você cita em seguida o Gato de Botas, e aí é interessante notar como o Gato de Botas ele vai novamente tentando encontrar esse padrãozinho que era o do Homem-Aranha no multiverso, né? Daria para colocar os dois meio que lado a lado, né? Então é quase como se a indústria ela dá um pequeno passo para um lugar de experimentação, mas não ousa mais do que aquilo, e aí ela precisa de um lugar seguro, né? Uhum. Então, assim, então isso, o muito fora da curva é isso daqui, então eu vou fazer o muito fora da curva. E aí vai se padronizando novamente, né? E eu acho que fazer arte é acho que, sobretudo, o artista se descobrir, né? Acho que todo o trabalho de arte é uma exploração de si mesmo, né? No final das contas, como aquele cara que está ali num lugar onde ele não é nem meio que dono absoluto do que ele está fazendo, né? E nem também um escravo. Ele está num lugar em que ele, se entendendo, ele tira de algum lugar e coloca no outro, né? Então, por isso, talvez a gente fala um meio de expressão, né? Então o artista meio que ele é um médium, né? E eu acho que isso é um trabalho acaba sendo o trabalho de uma vida, né? Uhum. Eu acho que no começo da minha carreira eu tinha muitas referências latentes ainda, muito fácil de enxergar as referências, as influências, os maneirismos, e é o trabalho de uma vida você ir limpando esses maneirismos e encontrando uma expressão mais pura, límpida, né, do que você realmente é. Uhum. E aí, no Menino e o Mundo, pela primeira vez, eu tive essa sensação muito prazerosa de chegar no final de um trabalho, depois de muito tempo e de muito estudo, e realmente eu tenho essa carga de ficar lutando, porque é uma luta, né, e sei que muitos artistas que nos ouvem, eles vão se identificar com o que eu estou falando, porque é um trabalho muito grande, essa lapidação da gente, né? É muito sofrido, né? Você passar por um tempão de trabalho e você olhar e falar, caramba, ainda não é bem isso. Uhum. E no Menino e o Mundo, quando eu terminei esse filme, pela primeira vez eu tive uma coisa assim de olhar para o filme, assistir na sala de cinema, sabe, tá sozinho assim comigo e falar, caramba, eu sou esse aí. Eu tô feliz de fazer esse filme. Eu não localizo mais as referências, assim, não. Então, vamos em frente e, sabe, dei aquela respirada de alívio, sabe? Foi a primeira vez na vida que eu tive essa sensação boa no final de um trabalho. Uhum. Que legal. E por outro lado, o Perlimps que me leva por um outro caminho, como eu disse para vocês, né, de outro caminho visual, mas de certa forma é um jogo de tese e antítese. Eu acho que esta construção que eu falei para vocês, esse trabalho do artista também tem essa, assim, você ir para um lado, né, depois você ir para o outro, e tese e antítese que vai trazer uma nova síntese, ou seja, um novo passo do teu trabalho, né? Então, na medida que o cara fala assim, agora eu me encontrei, e fica batendo naquela mesma tecla, naquele mesmo estilo, aí, mais uma vez, você tá num padrãozinho, né? Você tá, talvez, no seu próprio padrão ali. Uhum. Então, acho que é um pouco isso, esse meu trabalho, minha história recente. Não, é demais. E você sabe que, pegando um pouco disso que você tá falando, me fez
pensar aqui, porque uma das outras coisas que me chamou muito a atenção em Pérlimpse é esse confronto ao binarismo, sabe? Que a gente vê ali, a dualidade, né? Você faz uma brincadeira, principalmente com os dois personagens, que essa coisa, né, de serem de reinos opostos, o Sol e a Lua e tal, mas em vários momentos você troca eles de posição. Inclusive no primeiro confronto deles ali, quando eles estão, né, brigando ali para pegar aquele rádio e tal, enfim, tem um momento que você posiciona o personagem que é do reino do Sol na sombra e o que é do reino da Lua no Sol. E essa brincadeira desse binarismo, a gente vê isso se repetir em vários momentos, principalmente porque, assim, a gente tá vendo a Giulia Benitti, né, que foi uma das vozes, o Lorenzo Taratelli, que foi uma das outras vozes. Os personagens são personagens que não tem... Você não consegue falar, essa daqui é uma menina, esse é um menino e tal. Então isso também ajuda, né, você a se conectar, porque é só um ser, né, e é isso só que importa. Então essa ideia do binarismo, eu tô fazendo essa viagem aqui nessa fala, porque enquanto você estava falando sobre essa coisa de você se encontrar e da sua técnica também, às vezes me dá essa sensação assim, que você tem uma voz que ela é autêntica e que você brinca com essa coisa de, tá bom, vocês já têm esse clichê visual aqui do 3D e essa coisa maçante, eu vou dar pra vocês essa outra coisa, eu vou dar essa coisa totalmente diferente aqui pra vocês, público, entenderem que a arte é muito mais do que esse enlatado americano, entendeu? Muito bom, é por aí mesmo. E você vê como extrapola o texto, né? Você vê quando a gente brinca você joga um personagem que é da luz na sombra e o da sombra na luz, você está criando ali já uma coisa que explode, né, um pouco a noção daquele entendimento só do diálogo dos dois, né? Então, assim, eu gosto de brincar com a composição, com as cores. O próprio ponto que você citou da questão de gênero dos dois também é uma coisa que a gente trabalhou bastante, né? Não entregar o gênero dos dois, né? E são realmente dois bichos na floresta e eu acho que isso, de certa forma, enriqueceu bastante o confronto deles e a história. E mesmo o João de Barro, né? Porque a gente pode... Tudo bem, ele tem a voz do Estênio Garcia, que por sinal é uma senhora voz, né? Assim. Não, é incrível, cara. Eu sou muito fã desse personagem. Acho que é o personagem que eu mais gosto de todos os personagens que eu criei, por essa soma, né? De botar o Estênio... A gente vai ganhando, o personagem vai crescendo. Eu adorei o trabalho que ele fez. Exato. E aí, vamos falar um pouco sobre a sua parte de produção, porque isso é uma das coisas que interessam pra gente aqui também, um pouco do por trás, né, do filme. Quanto tempo que você trabalhou no filme, assim, desde quando você teve as primeiras ideias? Como que isso surgiu, assim? Você já meio que desenvolvendo, você já tinha ideia de, vou falar sobre meio ambiente, alguma coisa assim? Como é que foi esses primeiros passos aí? Gente, eu não tinha ideia absolutamente de nada. O que eu tinha... E é isso que é o delicioso, sabe? O que eu mais gosto é não saber. Esse momento de não saber é o momento mais delicioso de um filme. Depois você começa a entender demais, vai ficando um pouco mais chato, porque começa a se fechar, né? Aí outra brincadeira. Mas o começo, quando você sabe ali, quando você tem uma cena, às vezes você fala, caramba, essa cena é muito forte. Mas do que se trata isso, né? Afinal de contas. Então, quando eu estava terminando o Menino Mundo, que eu estava na montagem, e eu anoto muito, né? Eu passo o dia fazendo anotações, assim. Hoje em dia eu gravo no celular, mas naquela época eu colecionava papeizinhos, né? Assim, ia botando dentro de plásticos, assim. E aí eu já tinha lá um certo número de anotações guardadas, mas tinha uma que me chamava muita atenção, que era uma cena que falava que era um personagem, uma criança saindo de dentro de um bosque que estava alagado, e ela estava maquiada e a maquiagem estava se desfazendo por conta da umidade, assim como os adereços dela de papel estavam também se esfacelando com talvez o mergulho que ele tivesse dado. Então era essa criança saindo de dentro desse universo e caía numa campina, meio desacordada. E aí, para mim, isso era uma imagem muito forte. E parece que o que aconteceu daí para frente foi eu ir rodeando essa imagem e tentar entender o que tinha ao redor dela, né? Construindo camadas, né? Então, peraí, se ela tá saindo, então ela tava num
num lugar. Que lugar que era esse, né? E qual a metáfora de tudo isso, né? Então, e por que está alagado? O que ficou para baixo desse alagamento? O que é que vai ficar submerso para sempre na vida da gente, né? Então, eu meio que fui brincando com essas possibilidades, mas que foram acontecendo em torno dessa cena que eu achei muito forte. Eu acho que começou assim o filme. E aí, isso acontece quando eu tô falando do final do Menino e o Mundo, a gente tá lá em 2013, e aí então a gente tem 10 anos até Pérlemps chegar no cinema, né? Pois é. E aí passou por toda a carreira do Menino e o Mundo, eu indo para os festivais, indo a Annecy, ganhando a Annecy e carregando as anotações debaixo do braço, fazendo notas. E aí, em 2015, eu já estava escrevendo a primeira versão do roteiro de Viajantes do Bosque Encantado, que foi o primeiro nome de Pérlemps. E quando voltamos de Annecy, eu já ia com o prêmio, eu fui almoçar com o Luiz Bolognese, porque ele era o vitorioso do ano anterior. O Brasil ganhou os 2 anos consecutivos desse festival. E a gente foi se conhecer, porque a gente não se conhecia. E aí, nesse almoço, a gente entendeu, conversando das dificuldades, ele com as dele, eu com as minhas, que, talvez ficou claro pra gente que a gente tinha que dar as mãos ali e seguir juntos, né? E aí, então, o Luiz trouxe a Buriti, a Laís Bodansky, que aí os dois viraram meus produtores e começaram, então, o primeiro trabalho deles, assim, acho que foi mergulhar nessa história, nessa primeira versão de roteiro que eu tinha, ou segunda, e como mestres que são nessa coisa de dramaturgia, né, começar isso aqui dá notas, dá retornos, e aí me direcionar para a gente chegar juntos em novas versões, né, dessa história. E aí foi que a gente passou aí por quase 3 anos fazendo isso, enquanto o filme estava em captação de recursos. E aí, quando a gente começou a pré-produção em 2018, já com uma equipe de board, que a gente já estava na 7ª versão de roteiro, eu já tinha feito alguns animatics, porque a gente faz os tratamentos, né, de roteiro. Eu fazia um tratamento escrito, aí eles liam, aí sugeriam mudanças, eu também tinha coisas que eu não gostava. Aí eu falava, não vou fazer um tratamento agora escrito, eu vou fazer um animatic. Aí eu passava 6 meses fazendo um animatic. E era você quem fazia mesmo o animatic? Sozinho. Esse animatic, essas primeiras versões eu fiz sozinho. A primeira versão eu fiquei 6 meses trabalhando. Caraca. E enquanto esperava o meu filho nascer, né? Aí meu filho tava para nascer. Meu Deus, gente, que loucura. E aí, quando meu filho nasceu, eu estava já com uma primeira versão de Animatic pronta, e acho que ele nasceu no dia seguinte dessa versão de Animatic pronta. Caralho, ele esperou, hein? Ele esperou. E aí eu sei que aí passou algum tempo a gente fazendo ainda outras versões, e a equipe foi crescendo, a gente trouxe o Ernesto Soto, porque então num determinado momento a gente tinha muito interesse de produtoras de fora de animação, né, da Europa, da França, de Luxemburgo, da Dinamarca, interessadas em coproduzir Pérlemps. E o que acabou não funcionando depois por motivos de protecionismo lá da Europa e de uma certa pontuação que a gente precisa ter. Pelo fato de ter um diretor brasileiro, não foi possível essa captação, essa coprodução com a Europa. Então, a gente trouxe o Ernesto Soto, que virou nosso produtor internacional, e depois, com a vinda 100% da produção para o Brasil, virou nosso produtor executivo. E aí, então, começa a pré-produção do filme em Santo Antônio do Pinhal. Já eu me mudei, eu já tinha me mudado para Santo Antônio em 2018, e a gente começou a montar a produção toda aqui. A equipe de board, que fez as 2 últimas versões, a gente fez uma imersão dessa equipe aqui, fizemos 2 versões do Animatic, e aí foi esse 9º tratamento, né, de roteiro / Animatic que a gente começou a produzir. Caraca! Pérlemps é uma história que é cheio de surpresas, cheio de climas, então está sendo uma experiência muito interessante para mim, que é trabalhar com mais elementos eletrônicos misturados a coisas, tem coisas da percussão corporal que eu uso, mas misturado a coisas muito eletrônicas. Então estou usando muito sequência de melodias, assim, coisas bem típicas de recurso de música eletrônica, mas num contexto fantástico.
E Ale, assim, uma produção como essa aqui no Brasil, qual que é a principal dificuldade que você encontra, assim? É realmente a produção, né, em si, né? Ou é mais, tipo, a distribuição depois, divulgação, financiamento, né? As salas de cinema, tipo, eu tenho muita curiosidade. Aí tudo é difícil. Olha, não tem nada que é fácil. E aí, pior que a gente termina o filme, a gente fica com aquela lembrança boa do que foi produzido, né? Mas é um terror. Ainda bem que a gente esquece das coisas ruins, porque... Não, mas eu tô imaginando pra equipe de produção. Você entrega muita coisa pronta. Você já entrega o roteiro, o animatic, os concepts. Assim, porque o filme nasce muito na minha mão, né? Assim, ele nasce com, assim, eu trabalho muito. Quando chega essa etapa quando a gente estava no Animatic, eu já tinha um monte de concept, eu tinha os personagens desenvolvidos, a gente tinha um certo trabalho de desenvolvimento que a gente fez também numa outra imersão aqui em Santo Antônio de 2 meses, para desenvolver os adereços, né? Por exemplo, o rádio, como que é esse rádio, como que é o conector, como que é, sei lá, aquele pássaro que aparece voando. Então, tudo isso é feito numa etapa de desenvolvimento um pouco antes da produção começar, né? Então, assim, é muito importante um filme de animação, hoje eu considero, né, de que essas etapas de desenvolvimento e pré-produção sejam longas, né? Porque quanto mais você ficar entendendo esses pormenores do filme, mais fácil é quando você entrar em produção. Mas são muitos os desafios, assim, formar equipe é muito difícil, trazer as pessoas aqui para Santo Antônio foi muito desafiador também. Acho que para o pessoal de produção, armar toda a produção aqui, arrumar um estúdio, lugar para as pessoas ficarem. E depois, quando estava tudo organizado, a gente teve a pandemia no meio do processo. Caraca, é verdade. Então, aí a gente estava com um ano aqui, tudo funcionando. Falar, agora vai, né? E aquele sofrimento para encontrar equipe. Quando estava tudo funcionando, veio a pandemia e eu, inocente, achando que ia ser 1 semana ou 15 dias, né? Pessoal, até daqui 1 semana, né? E lá se foram 2 anos, né? De a gente afastados, né? E a gente teve que reaprender a fazer o filme à distância, né? Caraca. Então, por sorte, eu tive a Viviane Guimarães, que foi minha assistente de direção e que estava mais antenada em 2 coisas. Numa, de entender que ela assiste muito essa coisa de podcast de ciência e tal. Então, ela já sabia que ia ser mais de 1 semana, né? Falou, não vai ser 1 semana, não. E aí começou a organizar tudo por salas virtuais, né? Tá. E a gente conseguiu... Olha, eu adorei depois, claro, de passado assim, todo esse tempo de reorganizar, mas foi incrível perceber como é possível, né, descobrir como é possível fazer uma longa-metragem com toda a equipe à distância. Eu achei, por um lado, muito bom. Assim, eu acho que, para mim, o ideal seria a gente ter um momento com equipe junto, né? Assim, todo mundo, a equipe junta sei lá, para fazer um desenvolvimento ou aprender ou descobrir qual o melhor processo de trabalho, mas depois um segundo momento, cada um num canto, focando mesmo em produzir, né? Eu acho que foi uma experiência muito legal essa. Que legal. De fazer o filme à distância. E depois, assim, filme pronto, fazer lançamento. Nossa, lançamento é outra produção, sabe? A gente está há 6 meses trabalhando no lançamento do filme junto com a Vitrine, que também foi uma equipe incrível. A equipe de lançamento deles foi muito legal. Então, a equipe de assessoria de imprensa, que é a Atômica, que fez esse trabalho, foram fantásticos. Assim, olha, a gente chega com toda certeza agora, amanhã, nas salas de cinema, dia 9, né? Com a certeza de ter feito o melhor, tudo que a gente pôde, tanto na produção do filme, que a gente não mediu o esforço, tanto a equipe de composição, né, quanto a equipe de arte, a música, que é um capítulo à parte também, som, depois eu posso até entrar em minúcias de cada etapa da produção, mas, nossa, com a certeza de que a gente se desgastou ao máximo para dar o melhor para esse filme, sabe? Muito amor colocado. Uma coisa que eu fiquei surpreso, vendo a ficha técnica, né, no final, assim, vocês conseguiram fazer uma coisa incrível com uma equipe relativamente enxuta, né? Muito enxuta. Porque a animação é muito caro, né? Os custos, quando você pensa assim, principalmente porque é uma coisa que leva muito tempo. Então, você pensa, 5 anos de produção, você não está falando em filmar em 3 semanas, né? Tudo é por muitos meses. Então, uma equipe de arte, por quanto tempo essa equipe de arte que custa isso? Por 1 mês já é caro, mas não, essa equipe de arte é por 3 anos. Então, assim, essa dificuldade de orçamento também é uma coisa que
conta muito, assim, no que a gente pode ter ou não, né? Sim, a gente aqui a gente se interessa muito pelo assunto, obviamente, né, mas isso até é off-topic, assim, né, uma coisa que a gente tem algumas ideias embaixo do braço, eu, Rafa, a gente tem um roteiro de um filme de animação que a gente, tipo, o sonho era fazer um stop motion. Nossa, é muito trabalhoso. Porque a gente sabe, né, a gente sabe que vocês são malucos. É maluquice, maluquice. Daí a gente, tipo, vamos fazer e tal, desenvolve o roteiro, mas assim... A gente ainda é muito mirim nisso, assim. Mas olha, eu fui visitar a Koala recentemente, que é uma produtora de stop motion. Nossa, eles são demais, que fez lá o documentário do Angeli, não foi? Isso, e fez o longa-metragem. Fantásticos. É incrível o trabalho, e eles sim já estão na área há um tempão, e assim, stop motion é muito trabalhoso. Não estou falando que a animação 2D não é também, cada qual tem as suas dificuldades. Mas eu, como não sou, digamos assim, dessa área do stop motion, cara, para mim é uma... realmente, olha, de tirar o chapéu para esses caras. Agora, tem uma coisa interessante só para as pessoas terem em mente, né? Quando o Ale fala aqui do Luiz Bolognese e da Laís Bodansky, a gente está falando de duas pessoas com larga experiência. O Luiz é o cara que fez Bicho de Sete Cabeças, né? Roteirista. Hoje ele tem feito muita coisa voltado para a Amazônia, povo indígena e tudo mais. A Laís é também ali do Bicho de Sete Cabeças, fez... A Laís é diretora, a Laís foi diretora do Bicho de Sete Cabeças e de outros tantos filmes de grande impacto na cinematografia brasileira, assim como o Luiz. E ter os dois comigo, essas cabeças pensantes comigo no processo de construção do Pérlemps, trazendo uma forma de enxergar a construção de cinema diferente do que eu normalmente faço, foi para mim talvez o maior aprendizado da minha vida, assim. Então foi muito legal esse capítulo do meu aprendizado, né? Da minha vida, assim. Agora, Ale, você... Tudo bem, mas você tinha aí uma outra experiência anterior, que era O Menino e o Mundo, que foi esse sucesso e tal. Aí, quando você vai para um segundo longa, assim, né, assim, dessa magnitude, com essa qualidade e tudo mais, tem algum momento ali que você coloca em cima da mesa e fala assim, eu fui indicado ao Oscar, amigos, vocês querem trabalhar para mim? Não, olha, eu acho que isso, sem dúvida, ajudou muito em... Abre portas, assim? Porque em todos os sentidos, assim, para captação... Porque acho que, no final das contas, as pessoas que estão ou colocando ou julgando que filmes vão ser produzidos, tal, elas estão esperando que o filme tenha um caminho, né? Assim, de sucesso, né? E não sucesso só no sentido de público ou de bilheteria, mas de que tenha de que seja bem feito, de que vá para festivais, ou de que aconteça de alguma forma, né? De que seja que tenha um valor artístico, assim, então, que represente o nosso país lá fora. Então, é tudo isso que eu acho que acaba contando, né? Eu acho que para o Pérlemps fez uma grande diferença, não só no Brasil, quanto quando eu contei para vocês que tinham essas produtoras que queriam e querem, né, ainda produzir comigo, né? Queriam fazer a coprodução de Pérlemps. E sinalizam que gostariam de fazer os meus próximos filmes também. Porque realmente, né? E assim, o grande público dá muito valor para isso, né? Inclusive na reexibição, né? Porque O Menino e o Mundo ganhou várias salas e isso certamente ajudou aí a catapultar ainda mais o nome, né? Do longa e tudo mais. Vamos falar um pouco sobre a trilha, Ale. Você estava comentando aí sobre os efeitos sonoros e tal. Isso é uma das coisas que eu ia falar para você também, que foi uma das coisas que eu mais gostei. Essa trilha minimalista, assim, só toques ali e tal. Isso é muito bacana. Essa parte de som também foi algo que foi diferente para você nessa produção? Mais ou menos. Eu já tinha experimentado fazer um trabalho parecido com esse no Menino e o Mundo, né, em que tudo, absolutamente tudo, seja um som de uma pedra, ou de alguém pisando, ou de um avião passando, ou de um carro, uma porta, tudo foi criado com instrumentos meio que esquisitos, assim. Então eu queria ter esse lirismo na criação sonora, sabe? E aí isso já tinha no Menino e o Mundo, e lá no caso foi feito pelo Gen. E aqui no Pérlemps a gente chamou o Grivo. E que tem um trabalho também muito parecido com o do Gen, no sentido de eles criam os instrumentos que eles tocam, né? Então eles têm lá e eles são engenheiros
sonoros, sobretudo, né? Eles entendem de como preencher a sala de cinema. É incrível o trabalho deles. E à medida que a gente ia recebendo o material que eles mandavam, que a gente tinha, às vezes, uma sequência pronta, a gente já mandava para eles irem sonorizando, né? E aí era cada sequência que eles mandavam de volta era uma surpresa, né? Porque o filme crescia, né? Nossa, sem dúvida. Uma delícia. Uma das coisas que eu falo é que aqui a gente tem isso até de uma forma mais visível, né? Mas uma das coisas que eu gosto de falar é que muitas vezes esses efeitos sonoros, a trilha e tal, ela traz tipo uma textura pro filme, porque é isso, ela vai preenchendo, você vai sentindo todo aquele ambiente. Aqui exatamente. A gente tem essa parte visual, porque mesmo com essa... até essa cena que é muito linda ali do João de Barro conversando, né, com os personagens, com Claé e o Bruot, né, que eles estão ali conversando, e ele vai falar daquela coisa das estrelas, e daí você tem ali, você coloca quase uma sobreposição, né, de luzes e tinta, aquilo ali, tipo, aquilo soa assim, pros olhos é maravilhoso, mas quando entra aquela música, é uma viagem realmente. O Beto até lembrou aqui de Cosmos, é muito isso, assim, você entra num universo completamente paralelo de arte, de uma coisa assim fantástica. Olha, essa construção que é a coisa que mais me agrada, né? Quando você recebe o som, e o som ele vem com uma carga que não é só da representação do que a gente está vendo, ele vem com uma profundidade emocional, né? Ele revela da emoção um outro aspecto. Quando você fala de texturas, né, que elas tocam na nossa pele, né, assim, você sente aquilo no corpo, né, e quando isso chega em mim como informação no meio da construção do filme, isso me revela uma série de outras coisas que eu falei, caramba, se não fosse o som aqui, talvez eu não tivesse feito aquela sobreposição de imagens, né, então tudo é meio que uma coisa empurra a outra, né, a mesma coisa com a música do André. No final das contas é um pouco esse conjunto de coisas, a gente tentando quase que criar um ambiente assim de quase religioso, não é nem religioso porque não tem aquela coisa dos cânones, né? Mas é quase a sensação de te religar, né? Como se um filme fosse uma reza. Eu gosto de pensar dessa forma, e o Pérlipse foi muito pensado dessa forma. O Pérlipse é uma reza de lembrança de um lugar onde talvez a gente esteve um dia, né? Então é de recuperar aquela sensação, aquelas sensações boas do estado de vigília, né? Quando você está quase dormindo, mas você não está nem dormindo nem acordado. Onde eu estou, né? O que são essas lembranças meio abstratas? Então, eu fui muito... Isso me motivou muito, sabe? A tentar encontrar esse lugar. Esse, para mim, é o lugar da infância. O maior desafio foi criar uma infraestrutura para o projeto em uma cidade muito pequena, a 300 quilômetros de São Paulo, e conseguimos. Eu acho que um dos grandes diferenciais também do projeto é ter conseguido levar a um grupo de artistas a morarem juntos no meio da natureza, nas montanhas, em um lugar que tem muito silêncio, onde as pessoas estão muito concentradas. E espero que isso também tenha contaminado e impregnado o filme, não? Com esse sentimento de estar num bosque. Ainda falando da trilha sonora, dos efeitos, para entender melhor como funciona, porque a gente sabe que algumas produções o pessoal usa nas primeiras edições, na primeira montagem, outras trilhas para tentar buscar o mood que eles estão buscando, para colocar isso depois para o compositor, identificar mais ou menos o caminho. Vocês usaram algum tipo disso no workflow? Assim, usar algum tipo de referência, caminho que você já queria? Ou foi totalmente livre? Os dois. Em alguns momentos eu tinha, assim, muito mais do que um caminho. Eu por exemplo, ali no começo do filme, eu sabia, o que eu queria era o coro de crianças, né? Como se fosse um coro de anjos que viesse do cosmos, assim. Eu quero que seja uma voz etérea de crianças cantando, assim, a voz da humanidade na infância, né? A voz da infância, eu queria isso. Então, o que eu coloquei ali foi um coro que eu achei simplesmente que não tinha nada a ver em termos de composição, assim, com o que a gente tem hoje, mas a ideia do coro é o que precisava estar ali. Então, quando eu mostrava essas referências
Acho que eu pus alguma coisa de o mistério das vozes búlgaras, sabe? Uma coisa assim. E você colocava isso no Animatic que você queria. No Animatic, mas aí quando eu mostrava isso pro músico, eu falava, olha, não se preocupa com o tipo de composição que eu tô colocando, eu não quero... Aqui eu tô só querendo dizer para você que eu quero vozes de crianças. Então era quase que para me lembrar do que o caminho que o filme precisava seguir, né? Em outros momentos, era porque, sei lá, que então eu queria uma coisa martelada, assim, com muita ação. Então, era mais também para lembrar esse sentido, né? E outras vezes completamente livre pro André trazer as ideias dele, né? Então, é um processo assim, de um jogar pro outro e a gente ir encontrando juntos, né? A única coisa que eu, em termos da música, que eu, não vou dizer que eu impus, mas que eu estimulei o André a seguir ou a ouvir, foi assim, antes de ele começar o trabalho em Perlips e antes de ele assistir o filme no Pectava e o Animatic, ali era já meio filme, meio Animatic o que ele assistiu, né, que a produção já estava encaminhada quando ele chegou, mandei para ele uns 10 grupos de música psicodélica atual, né, tem um movimento de rock psicodélico atual, assim, e como eu já queria essa coisa de banda no filme, eu não queria uma coisa que trilha, assim, com metais e aquela coisa de orquestra, ou, enfim, ou uma coisa focada mais em, sei lá, em teclado. Não, eu queria uma coisa que soasse como, eu queria como banda, eu queria que fosse, como é um filme dessa energia, desse desejo, dessa vontade de quem tá chegando no mundo, de rasgar as coisas, de mudar as coisas, né? Então quase que me veio essa ideia de rock, né? Não rock, mas da música de grupo, de tocando junto, né? Sim. Dessa energia musical. Tem um quê disruptivo, assim, né? Exatamente. E eu falei, cara, é isso. Então, a psicodelia, já me apontava a psicodelia visual por conta da liberdade da infância, né? Não necessariamente a questão de drogas, mas principalmente pela liberdade, psicodelia como metáfora, né, da infância. Então eu falei, caramba, acho que é a música psicodélica que eu tava ouvindo muito para criar o filme. Aí eu falei, cara, ouve essas bandas aqui e depois a gente se fala. E aí ele adorou, assim, meio que se apaixonou por algumas lá e trouxe isso como uma referência para o trabalho dele, mas assim, muito livremente, né? Eu acho que a gente vê isso, principalmente numa cena específica, quando a gente vê esses gigantes chegando com as máquinas, que é isso, é uma quebra, assim, você tá já acostumada com essa coisa meio minimalista ali e tal, esses sons muito sensíveis, e de repente vem essa coisa meio quebrando tudo ali, você fica até meio, caraca, que é isso que tá acontecendo? É um senso de perigo, de quebra, assim, que é muito legal de sentir quando tem esse confronto ali, né? Que eles estão fugindo efetivamente, né? Dos gigantes. Isso é muito bacana mesmo. Por favor, fale que vai ter depois um Blu-ray com horas de making off. Pra gente ver essas coisas. Eu quero ver o Animatic. O Animatic não tem. Eu acho que talvez nem eu tenha esse Animatic. Essas coisas deve ter em algum lugar. Mas olha, a gente tem um making off que tá no ar, tá no meu canal. Vamos lá então ver. Tá. E a gente tem 8 pílulas também de making off que saíram desse making off de divulgação que tratam de 8 pontos diferentes, né? Então tem uma que fala da música, outra que fala da animação. E Ale, assim, quando o filme estava pronto? Antes agora né, enfim, eu sei que tem um tempo de divulgação e tudo mais. Quando o filme ficou pronto? Quando ficou pronto? Ficou pronto, acho que foi em maio ou junho desse ano, que passou, de 2022. Tá. Aí até não demorou tanto, porque às vezes a gente ouve dizer que tipo, o filme fica pronto e demora demais pra chegar no cinema, assim. Não, a gente, como já tinha esse caminho com Globo Filmes, Gloob, a própria Vitrine já era parceira, a Sony Pictures foi produtora do filme, então a gente tinha, assim, meio que já o caminho de lançamento em alguns lugares já estava assim aberto, né? E aí logo que o filme o filme nem estava pronto quando a gente já ganhou um parceiro que foi o vendedor internacional, que é a BFF, que é um pessoal da Bélgica, França e Bélgica. E eles de cara já foram para Cannes e o filme ainda, sei lá, saindo do forno, foi vendido para a França e acabou sendo lançado na França
lançou há 3 semanas atrás, né? Foi a 6ª bilheteria lá no lançamento. E agora tem, sei lá, nesse momento, acho que uns 6 lançamentos pela frente, né? Japão em dezembro, e depois tem Suécia, já recebi o cartaz da Suécia para olhar, e tem Portugal, enfim, tem vários lugares que já estão preparando o lançamento, tudo para esse ano, me parece. Quer dizer, você fica o tempo todo envolvido também com essa parte de divulgação, né? Você também tá. O tempo todo. Eu, Laís e Ernesto, depois que o filme ficou pronto, a gente, acho que continuou trabalhando, assim, se falando toda semana, preparando o lançamento no Brasil, entendendo, porque aí tem como que vai ser o título do filme na França, os caras querem mudar. E, então tudo tem uma discussão, né? Então, vai ser o mesmo cartaz do Brasil, então eles propõem coisas, dá um trabalhão. E aí a gente também tem a primeira sessão, que foi em Annecy, aí a gente foi para Annecy experimentar, né, a primeira vez de ver o filme sendo exibido para um público muito especial, né? Porque é um festival de cinema de animação, um público muito, muito, muito especial. E é legal ter esse primeiro retorno. Tem uma pílula também, uma dessas pílulas de making off mostra essa primeira sessão em Annecy. Aí depois o filme foi para a Austrália, correu um monte de festival, foi premiado. E agora aí, chega finalmente nos cinemas do Brasil. Gente, o nome do filme ele é tão flexível, dá para todas as línguas, franceses. Vamos. Mas eu achava que ia ser assim. Eu vou fazer um nome que não precisa mais mudar, né? E aí todo mundo quer mudar o nome. Então, na França é O Segredo dos Perlins. Perlins, não Perlimps. Porque aí tem uma coisa, aqui na França, Perlimps é parecido com, sei lá, qualquer outra coisa. Tá, entendi. Sei lá, torrão de açúcar. Ele não quer que pareça torrão de açúcar, ele quer que pareça nada, né? Então vamos fazer Perlins, que não parece. Eu acho que eles estão dando troco, porque aqui no Brasil a gente destrói os títulos. Vamos destruir também o filme. Chegou o cartaz da Suécia para provar, e até hoje eu não sei o que está escrito lá. Eu só vejo o texto. E aí alguém pode me dizer, depois de umas 2 semanas que eu estou super curioso, mas o que é escrito aí? Jogar no Google Translator. Pois é, não fiz isso, vou fazer. Uma coisa que eu queria perguntar, Lei, antes que eu esqueça, porque eu gosto de saber, né? Tipo, você é diretor de cinema e eu queria saber qual foi o primeiro filme que você lembra que você assistiu no cinema? Eu assisti uma animação, eu assisti um filme da Disney, a tradução aqui era A Bela Adormecida, né? A Gata Borralheira, né? Acho que é a Bela Adormecida, sim. Né? Sim. Foi o primeiro. E o segundo foi Star Wars. Olha! A Gata Borralheira é Cinderela, né? Cinderela. Cinderela, é verdade. Exatamente. Então foi Cinderela o primeiro que eu assisti, acho que com, sei lá, 4 anos de idade, ou 5. E depois, em seguida, Star Wars. Isso aí foram os meus primeiros filmes. Era pra ter sido, olha, eu tenho uma memória que é de uma decepção, porque era pra ter sido Marcelino Pão e Vinho. Você lembra desse Sim. filme? Sim. E aí, porque aí a minha tia me levou a assistir Marcelino Pão e Vinho, e eu me preparei, aquela coisa, vamos no cinema. E aí, chegamos no cinema, acho que na Augusta, não sei, e tava fechada a sala. E eu me lembro de, assim, eu fiquei vendo aquele cartaz, eu queria muito assistir o filme. Eu nunca assisti o filme na minha vida. Nunca? Jura? Eu nunca assisti. E aí ela me levou a assistir Cinderela, né? No lugar, ou no dia seguinte, a animação. E acho que por isso eu virei animador, né? Pois é, imagina se não tivesse acontecido isso. Pois é. Efeito borboleta. Não, mas cara, eu nunca... E aí eu fiquei com aquela coisa do Marcelino, aquele menino vendo aquela figura do Cristo, né? E aí se você pega... E depois é que eu fui lembrar disso, o meu primeiro curta, Sirius, que é um filme ingênuo, né? Que eu fiz com 17 anos de idade. Eu comecei a fazer filme com 17 anos, né? Quando eu terminei o curta, assim, depois de muito tempo, é que eu percebo que tem um plano do filme que é um menino, um menor abandonado, que ele entra numa igreja e ele olha para uma imagem de Cristo, assim, na cruz, exatamente como aquele cartaz do Marcelino. Olha só, te marcou. Me marcou aí. Eu acho que o primeiro filme que a gente assistiu no cinema nos marca demais. Porque, assim, eu lembro que quando eu fui no cinema, a gente foi assistir Roger Rabbit, né? Sim. E pra mim me marcou porque, assim, eu nunca tinha assistido um filme como aquele. Então, eu fui no cinema e eu achei que aquilo era uma coisa mágica. Primeiro que eu tava numa sala, a tela era gigante,
E era uma mistura de filme com desenho, e era uma coisa ficou pra mim tão marcado, assim, tipo, tão mágico, que eu imaginava, tipo, cinema é isso, entendeu? Cinema é essa magia. E eu já tinha assistido outros filmes em casa, na TV, né? E o primeiro filme que eu assisti foi Roger Rabbit, isso, tipo, me marcou demais, eu lembro da sensação. Não tem como, né? O cinema é um templo, né? Realmente, entra, a gente... Né? É uma pena que hoje em dia, não sei como é que é essa coisa dessa experiência com o cinema cada vez mais vazio, né? Tudo no VOD, né? Você sabe que tem uma cena, não sei se isso foi impressão minha, mas tem uma cena no Perlimps que quando eles estão discutindo ali, eles ficam falando justamente sobre as espécies, né? Então, eu sou um urso, eu tenho olhos de vagalume, não sei o que eles estão discutindo. Aí tem uma hora que o Bro vira pro Clay e fala assim, eu sou a raposa. Ele fica, raposa, fica puto com isso. E aí ele vira uma hora e fala, eu sou um lobo. E ele faz uma cara de lobo. Aquele lobo me lembrou muito o lobo dos Três Porquinhos da Disney. Sabe? O focinho, achei muito parecido. A gente nem sabe de onde a gente traz essas referências. Pois né? E a gente sabe, elas povoam o trabalho que a gente faz inconscientemente, né? É óbvio, deve ter um monte de coisa que talvez daqui 10 anos eu olho e falo, caramba, olha isso daqui, era aquele dia que eu, sabe assim? Sim, muito legal. É verdade. A nossa bagagem. Porque tudo é um apego emocional, né? Assim, total. São, às vezes, memórias que você traz, emoções, e elas vêm nessas cápsulas, né? São pecinhas que você encaixa. Que estão imbuídas de algum tipo de sentimento, né? Sim. Ale, e assim, pra gente já caminhar aqui pro final, né, nesse papo com você, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão de luz e sombra, né? Porque a gente eu até tava falando para você sobre essa questão da dualidade que o filme tem. São dois personagens que se complementam muito, mas esse filme tem essa coisa da luz e da sombra nele o tempo todo. E às vezes é um feixe de luz, assim, sabe? Um cuidado, uma preciosidade, assim, de um feixe de luz que passa entre as folhas, que acerta um detalhe ali de um dos personagens e tal. É muito cuidado. A gente vê o cuidado que você teve com a obra. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque quando a gente pensa em luz e sombra, a gente está pensando muito nisso também, né? Em polarização, nessa questão assim de dois lados e tal. E isso é uma coisa que esteve muito em voga nesse Brasil que a gente, né, teve agora e que a gente ainda vê isso ressoar. Está tendo ainda, pois é. E você estava falando justamente que no meio da produção ainda passou pela questão da pandemia e tal. Então, tipo, você viu isso, né, mais forte. E aí a gente pega um filme com esse cuidado, com uma mensagem tão poderosa, né, sobre conexão, sobre uma questão de coletividade mesmo, que o filme passa, mas você parte dessa questão de luz e sombra, de opostos, para caminhar para o mesmo lado, assim. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você tem um pouco disso, de você, assim, olhar para uma coisa de, cara, no final das contas somos um coletivo e precisamos um dos outros, assim. Tem um pouco disso em todo esse caminhar que você teve com o Perlimps? Olha, a boa parte do que se imprime na tela em termos de visual e das decisões de arte que eu fiz foram muito amparadas nessa ideia dos opostos, né? O filme ele não nasce com a ideia dos opostos por conta da tensão política que a gente viveu, mas eu acho que acabou que de alguma forma eu absorvi isso, né, e expressei, né? Então não foi nunca assim algo, eu preciso falar desse assunto, mesmo porque quando eu comecei o filme há 10 anos atrás, ele não era algo ainda que estava assim tão evidente, né? Assim, como nos anos em que eu já estava produzindo o filme, né? Então, assim como no Menino e o Mundo, a questão das manifestações lá, daquele momento em que quando o filme estava chegando, falar que aqui o gigante acordou, né? E eu estava chegando com o gigante acordado e com um filme que falava do gigante acordado, né? Falei, caramba, às vezes eu acho que a arte é um olhar de ver à frente, né? Porque ela tem o poder de vasculhar inconscientes, né? Inconscientes não só o do artista, mas eu acho que através do próprio artista, um certo inconsciente coletivo, né?
Então, para mim, a arte é um olho de olhar adiante, né? Mas como a animação é um troço muito demorado para fazer, parece que tá olhando para cá, né, agora, né? Porque foi 10 anos desse olhar adiante, né? Então, Exato. Eu tava falando da polarização há 10 anos atrás, né, querendo falar disso. E, enfim, chego com o filme aqui nesse momento. Mas aí, na medida em que essa história segue esse rumo de ter personagens opostos, né, criando um drama a partir daí, cheio de diálogos e dessa guerra entre esses dois reinos, é natural que isso se expanda para o universo artístico, né? E aí, como que eu vou tratar as cores? Essa é a delícia de fazer o trabalho de animação, né? E também nem tudo tão pensado, né? Mais uma vez, como essa emoção passa pelo artista, né? Transpassa e sai do outro lado como cor, como composição, frequência, como ritmo. O que é que tudo isso tem a dizer, né? Desta polarização? Então, acho que quando você fala, que legal, um personagem da luz está na sombra e o da sombra está na luz, eu nem sei se eu pensei assim, não, tem que colocar esse cara aqui, esse outro aqui, porque olha como esse quadro diz tanto deste encontro dos dois, porque é justamente o momento do encontro, né? Sim. Em que um tá bebendo, ele tá experimentando da sombra e o outro tá experimentando da luz, né? Isso diz tanto, que essa tela é uma representação gráfica da essência do filme, né? Mas eu não sei te dizer o quanto isso naquele momento foi, não, eu vou fazer isso tão racionalmente, assim, pensado, né? Sim. E eu gosto que seja assim e que eu nem me lembre como foi. Então tem coisas que foi mais, tem coisas que foi menos. E é a delícia de fazer o que eu faço, é isso, de cada vez mais conseguir estar solto, porque vou me entendendo como um canal de expressão, vou confiando neste caminhar de que eu posso me soltar e de que as coisas vão passar por dentro de mim, vão sair do outro lado, alguma coisa que eu não sei, mas em que eu posso acreditar que vão tocar o outro, né? Vão tocar o público, e vou ficando mais à vontade e aí vai ficando mais gostoso desenhar. É como pôr uma caneta, fazer um filme para mim hoje em dia tá ficando tão gostoso quanto colocar uma caneta numa folha em branco sem saber o que vai sair dali, e vai sair um desenho gostoso, vai sair um desenho com, sobretudo, graça, né? Não é o desenho perfeito, não é a composição que está buscando dizer qualquer coisa, mas ele vai ter alguma graça. É de dar voz a alguma coisa que eu não sei o que é, mas que quer chegar através da ponta daquela caneta no mundo material. E para mim é esse o sentido, mesmo que seja uma viagem minha, que eu encontrei para realizar o trabalho, mas é por aí que eu vou. Maravilhoso. E pode ter certeza que foi também delicioso assistir o filme. Foi, a gente sente isso em cada quadro, é impressionante mesmo. Detalhe da semana, aquele momento aqui onde a gente dá dicas para vocês ouvintes, para que vocês possam fazer alguma coisa, né, divertida aí durante a semana. O Ale pula essa parte, o Ale volta no final aqui só para agradecer, mas temos eu e o Beto aqui novamente pra gente trazer para vocês algumas dicas aí para não deixar esse quadro vazio. Eu na verdade posso até falar pelo Ale, né? A dica que o Ale falaria é: vá no cinema assistir Paralympics. Exatamente. Isso é mais do que dica, é recomendação de ouro. Tem que ir, é isso mesmo. Agora, Beto, diz aí pra gente, o que você trouxe pra gente de bom, de plano detalhe aí, uma dica pros nossos ouvintes, 1, 2, 3 dicas, quantas você quiser. Maravilhoso. Eu vou dar uma dica, e eu, como amante de cinema, produção, né, audiovisual e também culinária, porque não, afinal, o Miolos Fritos é meu canal de culinária. É isso aí. Que está adormecido, né? Não morto, adormecido. Não, mas tem acordado, tem dado espasmos e acordado. Acordando, o gigante vai acordar. Mas a minha dica é de uma série, Rafael. Eu não sei se você já assistiu. Eu não sei, na verdade, até se você já comentou dessa série aqui, nesse maravilhoso programa, que é a série O Urso. The Bear. The Bear. Sim. Cara. Eu acho que eu não lembro agora se eu recomendei ela, mas sim, já falamos dela aqui.
Falaram? Falamos não sobre ela, a gente mencionou ela. Ah, tá. Sabe o que eu lembrei? Que eu indiquei The Bear no último episódio. Foi a minha indicação, a gente não falou sobre ela, mas foi a minha indicação. Ah, é? É. Mentira. Verdade, mas eu acho que é. Mas eu acho que não, pode manter, não tem problema nenhum. Eu acho que é uma série que realmente vale a dupla indicação. Cara, The Bear é uma série que precisa ser assistida. É uma obra de arte cinematográfica maravilhosa. Tem um ritmo muito louco. Ele é bem assim, tipo a edição. Tem uma tensão muito grande na montagem, assim. Você fica sempre na beirinha do sofá, assim, sempre uma tensão. E assim, a forma como é apresentado a culinária, que é tipo pano de fundo, onde tudo acontece, que é uma lanchonete, um restaurante que é uma lanchonete, é fantástico, assim. Então, é o dia a dia de uma lanchonete caótica, o chefe, enfim, é difícil falar dela, né? Na verdade, a gente podia fazer um programa só falando de The Bear pra entrar nas minúcias. Mas eu não vou ficar falando muita coisa pra não perder a surpresa que é tomar o The Bear na cara. As pessoas têm que ser surpreendidas pela série. E eu queria saber sua opinião como amante de cinema e séries e tal. Assis, você não precisa dar spoiler, né? Afinal de contas, as pessoas não viram. Mas o que você achou do 7º episódio? Qual que é o 7º episódio? Do The Bear? Do The Bear. 7º episódio, aquele plano sequência. Aquele que dá tudo errado, será? Deixa eu ver qual que é o 7º episódio. Não, é o único que é um plano sequência. O episódio tem 20 minutos e ele é um plano sequência direto, não tem corte. É. Eu não sei se eu assisti isso. Caraca, você não terminou? Assisti, caralho. In one take. Não é um take. É um take, cara. Não, mas de mentira, é um take de mentira. Não, os produtores falaram que não, que foi um take mesmo. Nem fudendo. Pô, você nem reparou que era plano sequência. Eu reparei, cara. Nem vai ter que reassistir. Reassista porque tem 20 minutos só esse episódio. Ele é bem rapidinho. E é um deleite. É um deleite esse episódio. É incrível. Pera aqui, tem que pausar a gravação pra eu assistir. Não, eu tenho que dar aqui meu negócio. A gente não vai ficar dando spoiler, Beto, pelo amor de Deus. Então tá aí. Dica do Beto, então, The Bear. E pra vocês que não sabem, né, a série está no Star Plus. Você pode ir lá e assistir a série toda. Aqui no Brasil, Star Plus. Foi renovada para a 2ª temporada, então são séries, né, uns episódios curtinhos, de 20 a 40 minutos, assim, são bem curtinhos, vale demais a pena ir lá. E lembrando também, você ouvinte, que tudo que a gente está falando aqui tem link no post, então se você não pegou alguma coisa, vai lá, clica, e aí você vai ser direcionado para o que a gente está falando. Eu tenho um plano de detalhe aqui, que é um filme que eu assisti e que eu achei também maravilhoso, que é o filme Pinóquio, do Del Toro, Guilherme Del Toro, que tá na Netflix. Cara, eu achei demais, assim, demais. Primeiro porque é um projeto que o Del Toro demorou, acho que, 10 anos pra fazer. Tipo, é o maior projeto da vida do Del Toro. E a qualidade do stop motion, assim, é uma coisa impressionante. Tem uma fotografia, o Del Toro já tem, né, por si só, uma característica. Quando você vai assistir outras obras dele, tipo, eu gosto muito de uma animação que ele é produtor, que se chama Caçadores de Trolls, que é uma série curtinha, que também tá na Netflix. E ali você já vê um pouco dessa estética. E o Del Toro, quando a gente pensa no Del Toro, a gente sempre vai lembrar dos filmes todos que ele fez, que são filmes, né, que tem uma estética, tipo o Labirinto do Fauno, A Forma da Água, né? O Del Toro tem uma estética muito própria, assim. Mas conforme você vai assistindo mais e mais obra do Del Toro, você vai encontrando similaridades, sabe, dessa estética. E aqui em Pinóquio a gente vê muito desse DNA dele, dessa digital dele. Só que uma das coisas que eu mais gostei foi justamente assim a fotografia, né, do filme. Tem cenas maravilhosas, assim, principalmente quando envolve o Gepeto na criação do Pinóquio, como ele chega na criação do Pinóquio e tal. Então é muito legal isso, assim, a gente vê justamente essa obra, né? Tipo, uma obra clássica na mão de um diretor que é tão autoral, assim. Legal. Então, uma coisa que eu fiquei com muita curiosidade, assim, entender se teve algum motivo, é por que teve tantas
novas versões, novos lançamentos de Pinóquio recentemente. Pois é, também não sei. Porque a Disney relançou o filme Pinóquio, né? Só que, tipo, entre aspas, live action com o Tom Hanks. E é tipo meio que um relançamento, bem a versão do que era a animação, na verdade um pouco diferente, mas assim, sei lá, é muito uma loucura. Depois tem aquele outro filme que é uma animação também, eu não sei se é stop motion, além do... Teve 3 lançamentos recentes, né? Recentes, teve mesmo. Que doideira. É verdade, eu não sei, também não sei porquê. Mas assim, esse do Del Toro, tipo, eu gostei demais, assim, achei muito legal. E como eu falei, tá lindo. E depois... um plano de detalhe extra é irem atrás do making of, porque, cara, é impressionante assim a trabalheira, toda a construção do cenário, a movimentação, o stop motion em si, né, é um negócio muito complicado. A gente até comentou isso agora há pouco, né, no episódio. Sim. Mas é um negócio muito complicado, assim. E aí você fazer com essa riqueza, né, de detalhes, tem momentos ali que você olha e fala, caraca, como pode isso daí ser stop motion? Porque parece uma animação, assim, entendeu? Então é demais. Fica a minha recomendação, Pinóquio, que está na Netflix. Chegando ao final de mais um podcast, agora podcast Cinemação 494. Pois é isso, é o final de um papo sensacional, uma entrevista maravilhosa que a gente teve aqui. Eu tenho que fazer o convite novamente, né? Você que tá aí, que não foi, vai nos cinemas assistir Perlimps, tá lá. A Lê Abreu tá lá nos cinemas, corre pra ver porque a obra tá maravilhosa, linda demais, então vale muito a pena. Queria agradecer aqui o meu co-host de hoje, Beto Padreca. Eu que agradeço o convite, foi um prazer, um privilégio falar assim, né, conversar com a Lê Abreu, que fantástico. Foi fantástico. Agora, Beto, diga aí suas redes sociais, contatos, como que as pessoas fazem para chegar até você, para ver aí o ressurgimento do Miolos Fritos. Olha, bom, vamos lá. Tem várias redes sociais, mas vamos falar do Miolos Fritos, que é um projeto de longa data também, que já fez aniversário de 10 anos, e estou retomando o canal. Então, no YouTube, Miolos Fritos, no Instagram, Miolos Fritos. Tem também meu Instagram pessoal, Beto Padreca. E quem quiser conhecer minha produtora, 42 Filmes. E é isso. Mas aí, me adicionem lá no Instagram, vamos trocar figurinha. Adoro receber indicações de filmes legais para assistir, animações, stop motion. E é isso, estou aberto para conversas, bate-papos e troca de figurinha. Ale, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por trocar essa ideia. A gente adora justamente mergulhar, a gente brinca aqui, geralmente que a gente faz um trabalho de desconstruir o cinema, que é isso, é olhar para obras e tentar desconstruir ela, tentar ver, né, além daquela obra, porque é isso, uma obra cinematográfica, artística, ela tem essa questão subjetiva de tocar cada um de uma forma diferente, e quando a gente fala com um criador como você, a gente percebe isso, percebe do tamanho do carinho, da dedicação que as pessoas têm que ter com as obras, né? E é muito legal a gente ver que o Brasil produziu, né? E produz ainda obras desse quilate, assim, com pessoas talentosas como você à frente. Então, só temos que agradecer seu tempo aqui com a gente, viu? Muito obrigado. Foi um privilégio. Foi um prazer muito grande. Eu gostei muito de vocês, dessa última frase sua dizendo da construção das obras. Eu acho que a construção diz tanto da obra, né? Diz tanto ou mais, né? É muito legal. Exato, exatamente. Foi um papo muito gostoso. Valeu, obrigado, Ale. Obrigado, Ale. E parabéns novamente. Parabéns.
É isso, gente. Para você aí que gostou do nosso trabalho, lembre-se de seguir no Spotify, assinar na Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox e favoritar no Deezer. Dessa forma você não perde nenhum episódio. Nós estamos nas principais plataformas de áudio, então é só você procurar lá por Cinemação e fazer essas coisas, porque daí você vai estar sempre antenado aí em todas as vezes que sair um episódio novo. Gostou desse episódio? Quer mandar seu comentário? Manda aí pra gente nas redes sociais, todas as redes sociais do Cinemação, estamos em todas, e também através do nosso e-mail, né? contato@cinemação.com. Manda seu feedback, o que você achou. E é isso, o podcast do Cinemação fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.